E Luiz Araújo, aquele que começou na base do tricolor do Morumbi, do São Paulo Futebol Clube, e o Flamengo já anunciou oficialmente. Olha aí, o Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo com o atleta Luiz Araújo. O Atlanta United Football Club e a MLS para contrato válido de 1º de julho de 23 até 31 de dezembro de 2027. O atacante passará por exames médicos. A gente tem alguns números do Luiz Araújo, que deixou o São Paulo lá em 2016, ou em junho de 2017. Junho de 2017, na verdade, e foi jogar no Lille, na França. Foi campeão francês. No Lille, 136 jogos, 73 como titular, 18 gols e 9 assistências. No Atlanta United, nos Estados Unidos, 60 jogos, 54 como titular e 13 gols. 13 gols e 13 assistências. Em agosto de 2021, ele foi jogar na Liga Norte-Americana. Rafael Prats, bom dia mais uma vez. Se você olhar ali o número de gols, talvez não empolgue tanto o torcedor do Flamengo. Mas um atacante tem sempre outras características. O que você acha da contratação? Tudo bem, Abel? Bom dia, professor, bom dia, Mari, bom dia, fãs de esportes. Me parece que a característica do Luiz Araújo pode acrescentar o elenco do Flamengo. Não é um jogador para mudar o nível do time, não é que o time vai ganhar um outro tamanho em relação à qualidade de jogo com ele, mas ele geralmente é o canhoto pela direita. Mal comparando, ele tem algumas semelhanças com o Matheus Gonçalves, esse jovem do Flamengo que quando entrou em alguns jogos, entrou muito bem, mas não tem tido sequência, né, para atuar, até porque tem uma concorrência grande também na posição. Pensando no que o São Paulo gosta de jogadores, de pontas, jogadores que recebam a bola no canto do campo, que têm qualidade para driblar, para carregar a bola, o Luiz Araújo se encaixa nisso. Né? A gente pode discutir o valor que está sendo pago, o investimento do Flamengo. Não sei se com a característica dele tem tanta gente assim no mercado para o Flamengo buscar. Acho que ele pode acrescentar, Abel. Não é assim por talvez uma grande empolgação, algo para mudar. Não, agora com ele vai chegar. Não. Mas acho que para contar no elenco, para estar à disposição, ele pode ser útil. Você falou no valor, 9 milhões de euros. O Atlanta vendeu bem, Abel. Cerca de 48 milhões de reais. Mário Pereira, bom dia mais uma vez. Bom dia, amigos, bom dia, fã de esportes. Eu concordo com o Prats na questão de talvez não mudar tanto assim, mas eu acho que é um reforço justamente de um lado em que o Flamengo precisa equilibrar, né? Principalmente as ações ofensivas. O jogo do Flamengo hoje passa muito pelo lado esquerdo, porque encontrou uma boa formação por ali, porque tem nesse atual momento um Ayrton Lucas jogando muito bem, um Cebolinha cada vez melhor e mais encaixado por aquele lado esquerdo, então acho que precisava desse equilíbrio, já que as peças que o Flamengo tem à disposição por aquele lado não estão entregando, né? Por exemplo, o Marinho. Marinho, tão querido de São Paulo. Exato. Já perde espaço no rubro-negro? Perde. Já perdeu. Provavelmente. Até porque ele teve... Não vem sendo utilizado, inclusive. Teve chance de mostrar, né, Mari? E não mostrou. Quando o homem chega, ele aposta no Marinho, ele aposta no Vidal. Eu acho que esses perderam espaço na medida em que não entregaram. Luiz Araújo é reforço para elenco, não é para o time. E aí começa, num segundo momento, principalmente quando a gente vê a janela aberta, a discussão de reforços para o time. O time precisa de reforços, lateral direita, volância, é por ali. Agora, ele chega como um reforço para elenco. Pode ser que se encaixe. Tem o lado bom, porque é um reforço com cara das características que o técnico quer. A gente vive no futebol brasileiro, muitas vezes técnicos que recebem reforços que não pediram ou que chegam e pouco tem a ver com o estilo de jogo dele. Não é o caso. Luiz Araújo é um reforço sampaolista. Agora, para o time, hoje, eu não tiraria ninguém do time do Flamengo para colocá-lo. Também não. Mas tem 3 competições até o final do ano. É isso, que não repete o time, né, Abel? O que o Luiz Araújo geralmente faz muito bem, e aí eu acho que é uma dúvida que a gente vai ter do Sampaoli no Flamengo e com o Luiz Araújo quando chegar. O Luiz Araújo é um jogador que vai bem quando tem espaço para correr. Exatamente. O Flamengo é uma equipe que fica muito com a bola, o treinador gosta de marcar mais à frente, de pressionar quando perde a bola. Teoricamente, tem menos campo para os pontas jogarem, no caso do Luiz Araújo. Então, acho que isso é um desafio.
Agora, isso é muito na teoria que eu estou falando, pode ter uma circunstância de jogo que o Flamengo fique menos com a bola, tem a vantagem, precisa de alguém para contra-ataque, para ser lançado. Aí o Luiz Araújo vai bem. Quando tem espaço para correr, ele vai bem. Principalmente nos jogos decisivos contra os adversários mais fortes, em que o Flamengo vai dividir essa posse de bola e poderá ter espaço para contra-ataque. Num jogo contra um Fluminense, contra um Palmeiras, contra um Galo, contra um River Plate. Estou pensando em contra o Atlético Paranaense, os times mais fortes que podem chegar na Libertadores, na Copa do Brasil, jogos decisivos de brasileiro. Eu estava falando, até citei aqui, estou olhando de novo o número de jogos e gols, 73 no Lille, com 18 gols marcados, e no Atlanta United 60 jogos e 13 gols marcados. Às vezes essa média pode aumentar no futebol brasileiro, claro. Não é? E mesmo o Vai ter que ter uma adaptação, porque são muitos anos fora, né? E diferentes competições e torneios, né? Então, o Lille é muito diferente do Atalanta, que é muito diferente do Flamengo e do futebol brasileiro. Então, a chegada imediata... Sentir diferença, principalmente pela Liga Americana? Sim, eu acho que da intensidade da competição, competitividade do futebol brasileiro e o calendário, né? Que não dá pra gente descartar. E adaptação do estilo de jogo também, como o Prates falou, ele vai muito bem quando ele tem campo para explorar. Vai precisar ser um construtor por dentro também, quando não tiver esse corredor pela direita para avançar, justamente pela perna canhota, né? De trazer para dentro, vai ter que participar da recomposição, da pressão. Então, acho que também passa por todo esse processo de readaptação ao futebol brasileiro. E às vezes o jogador encontra valências que ele nem sabia que tinha, principalmente com um técnico bom como o Sampaoli. Eu lembro sempre do caso do Michael, que quando chega no Flamengo a gente falava isso. O Michael é o escape, até mais que o Luiz Araújo, né? O Michael a gente enxergava só como o escape mesmo. E ele acabou se despedindo do Flamengo, fazendo gol de cabeça, participando de jogada, com outras falências que ele não mostrava. Mas os números iniciais são baixos, viu, Abel? E também o de assistências eu achei baixo, a participação. E tem uma mapa de curiosidade aí, viu, movimentação Abel? O Luiz Araújo jogou com o Thiago Maia no Lille. O Luiz Araújo, quando sai ao lado do Thiago Mendes, né, do São Paulo, e o Thiago Maia do Santos à época, os três foram indicados pelo Marcelo Bielsa, agora técnico da seleção uruguaia. Ele era o técnico do Lille à época, ele até ficou pouco tempo no Lille, o Bielsa. Depois os três ficaram um pouco mais, o Luiz Araújo mais que os outros dois, né, mais que os dois Thiagos, o Maia e o Mendes. Mas ele já conhece o Thiago Maia do Lille, o que vai ser agora futuro companheiro dele no Flamengo. Você citou também o número de assistências. Eu volto ao exemplo que eu tinha dado. A gente pode citar dois nomes do próprio Flamengo. O Gabigol não conseguiu jogar na Europa e no Flamengo desanda a fazer gols. O Pedro teve dificuldades na Itália, na Fiorentina, e no Flamengo é um artilheiro. Gerson, não estou dizendo que o Luiz Araújo vai desandar a fazer gol, mas ele pode, de repente, melhorar os números dele, né, de assistências, de gols, jogando no futebol brasileiro. Ou, como a Mari destacou também, de repente ele pode sentir no início a diferença em relação à Liga Norte-Americana. Um jogador que chega para compor elenco, a princípio, eu acho boa contratação também. Eu acho também. Eu também acho, mas me parece que o Atlanta, o valor do Atlanta, que o Atlanta conseguiu vender também é interessante para o próprio Atlanta United. Para o Atlanta foi um bom negócio. O Atlanta foi um bom negócio. Ou, em outras palavras, fale logo português claro, o Flamengo pagou muito, é isso? Super valorizado. Disso aí... Ele tem 26 anos, né, prof? É. A gente não pode esquecer que ele tem também, aí... Ele não é um jogador que está chegando, talvez, no último momento da carreira, para mais um ou dois anos. Sabe quando vai ser mais fácil e confortável, de repente, para falar? Eu brinquei, mas para alguém dizer, pagou muito, daqui a 1, 2 anos, dependendo do que ele render. Aí sim, é isso que... Se ele arrebentar, ajudar o Flamengo pagou, a ganhar títulos, é outra conversa. os quase 40 milhões estão pagos. Não, e ele tem perspectiva, por aí, não é? Ele tem perspectiva de dar um retorno técnico e também de negociação. Pode ser. Eventualmente, pela idade. E a concorrência, ela é menor, né? Não é um jogador que chega para brigar num setor em que o time está com oferta, está com um número de atletas desempenhando muito bem. Naquele lado do Flamengo a gente já sabe, que é um lado que sofre, que tem a carência, que tem tentado encontrar quem corresponda por ali. Então, para ele também é uma super oportunidade. E a gente tá enchendo de senões porque ele está chegando para o Flamengo, né? Aquilo que eu falei, eu não tiraria a camisa de ninguém para dar para ele. Mas em qualquer outro clube brasileiro, menos Flamengo, Palmeiras e talvez Atlético, ele seria um reforço de muito mais peso. Para outros clubes, ele seria reforço para o time. Sim. Para o Flamengo.